aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu queria chamar a minha mãe, a Tamara, agora, para eu fazer uma oração por ela, que ela vai trazer a palavra hoje. Pai, eu entrego agora nas tuas mãos a vida da minha mãe, que vai trazer a palavra pra gente, meu Deus. O Senhor colocou uma palavra no coração dela e eu tenho certeza que o Senhor vai usar muito a vida dela nesse momento. Abençoe todas as pessoas, tanto as que estão aqui, quanto as que estão em suas casas, meu Deus, para que todos nós tenhamos o coração aberto para ouvir o que o Senhor quer falar com a gente. Que tudo que ela fale, tudo que venha dela, na verdade, seja tudo que venha do Senhor, meu Deus, e que não seja ela falando, mas que seja o Senhor falando através dela. Em nome de Jesus, amém. Fala, galera, saudade de vocês, quero ouvir um ru aí de casa. Saudade de escutar o barulho de vocês, saudade de ver o rostinho de vocês aqui, ó. Tem um ru aqui, um mini ru aqui, ó. Show! Saudades demais. Espero que vocês estejam em oração, buscando alimentar o coração com a palavra. Esses momentos de live, eu sei que agora falam que tudo é live, né? Mas é a ferramenta que Deus nos deu e a gente precisa buscar aquecer, alimentar o nosso coração com a palavra. Está cheio, né? O cardápio está repleto aí. Então, vamos para frente. Galera, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês. Tem o tema Previna-se. E aí eu fui tentando estabelecer o quê? Previna-se o quê? Previna-se contra muitas coisas, né? Caminhar com Deus, caminharmos juntos, nos previne, nos guarda de muitas e muitas coisas. E uma delas é da nossa autossuficiência, de quando achamos que estamos no controle das coisas e quando achamos que sozinhos conseguimos fazer as coisas. E é mais ou menos por aí que eu quero falar. Eu vou citando a palavra conforme eu vou falando, tá? Então, vamos lá. É muito interessante porque nós costumamos dizer que somos criados à imagem e semelhança do Senhor, somos únicos, somos dotados de muitas e muitas habilidades e qualidades. Então, Deus nos fez de forma tão única e original que nós temos as digitais, cada um tem a sua digital, nós podemos nos identificar dessa forma. Nós temos as íris diferentes e há estudos que dizem que até o nosso batimento cardíaco é diferente, que seja mínimo, mas há diferença de um para o outro. Então Deus é tão detalhista e Ele nos faz com tanto cuidado, Ele nos criou de uma forma tão linda e nos colocou habilidades e dons para que tudo que a gente possa fazer, né? Que a gente possa levar isso e representar e mostrar Deus através da nossa vida. Então, nós podemos, o ser humano pode fazer cidades, pode construir edifícios, pode mandar o homem à lua, né? Pode operar um coração, tirar o coração para fora, colocar o coração, abrir o cérebro, olha quantas coisas. O nível de tecnologia, então tudo isso é um pouquinho da nossa mente que Deus nos deu, a capacidade de Deus em nós para que a gente possa fazer isso. Então, o ser humano é extremamente especial, né? Muito hábil. Então, todos nós temos a capacidade comum do raciocínio, de pensar, enfim, mas também temos habilidades especiais, específicas de cada um, com propósito do Senhor. Mas, né, nós costumamos sempre buscar qual é o meu propósito, o que Deus tem para mim, qual é o meu dom, qual é o meu chamado. E a gente está sempre buscando e alimentando o nosso coração com as nossas qualidades, no que eu sou bom, no que eu posso fazer. E a gente esquece de algo muito delicado, quais são as minhas fraquezas? Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos limitações, imperfeições, e nós deixamos muitas vezes elas de lado. Né? Queremos ser aquilo que Deus quer que sejamos, amém, mas nós também temos as nossas fraquezas e as nossas fraquezas nos levam a depender de Deus, nos levam mais para perto de Deus. Então nós podemos ter limitações físicas. Imagina eu jogando basquete, não dá, né? Né, Nicole? Não precisa rir de mim. Então, existe uma limitação de altura, eu não tenho essa condição.
né? Então, diversas questões físicas, nós podemos ter limitações, fraquezas físicas, não ter força para lidar com algumas coisas, mas podemos ser extremamente inteligentes. E aí, ao invés de você... Às vezes você é super inteligente e aí a outra pessoa, você olha assim, sabe aquele amigo que nem estudou e conseguiu tirar nota melhor que a sua? Dá uma raivinha, né? Você estudou, você tem que ralar 10 vezes mais. Se a pessoa estudou um pouquinho, conseguiu passar e conseguiu nota melhor que a sua. Nós temos limitações, às vezes, intelectuais. Nós temos dificuldade, precisamos nos esforçar, às vezes, mais do que os outros para compreender ou para entender alguma coisa. Nós também temos limitações emocionais. Podemos ser pessoas medrosas, né? A Bíblia fala tanto disso, pessoas, homens de Deus, que tinham fragilidades, que tinham fraquezas. E eles expunham essas fraquezas para nos ensinar. O Senhor não escondeu nada na palavra, para nos mostrar que nós também podemos encarar essas nossas fragilidades, essas nossas limitações, né? Então é assim, na verdade, todo mundo tem, mas ninguém gosta de falar do seu defeito. Mas é muito fácil a gente enxergar o defeito do outro. Nós enxergamos o cisco no olho do outro, mas não enxergamos a trave dos nossos, não é verdade? A palavra em Lucas 6,42 diz: como você pode dizer ao seu irmão, deixa que eu tire o cisco dos seus olhos, enquanto você você não consegue enxergar a viga do seu olho. Sabe aquela situação? Eu imagino que alguém já deve ter passado por aí, eu já passei, mico é comigo mesmo, que quando você está com o dente sujo, eu lembro que eu usava aparelho, e aí... eu pedi assim para o Alan, a gente vai tirar foto, tal, e Alan, tá limpo? A gente tinha acabado de comer, tal. Não, tá limpo, tá limpo. Aí a gente tirou várias fotos, gente, sério. Aí era a máquina antiga ainda. E quando eu mandei revelar, tava com um negoção de alface preso no aparelho. E eu falei, eu não via, né? E sorrindo lá de bocona aberta. E às vezes a gente não enxerga no outro, mas não enxerga na gente. No caso, o Alan não enxergou também nem no meu. Mas ok. Então, você quer ver uma situação complicada? É quando você quer gerar um climão, é quando você vai falar a verdade para o outro, vai apontar a fraqueza de alguém, né? Porque a fraqueza do outro nós enxergamos fácil, mas a nossa fraqueza, a gente esconde, a gente protege a nossa fraqueza atrás da nossa boa intenção. Porque eu não tinha a intenção de ferir, eu não tinha a intenção de fazer isso, não foi bem assim. E aí a gente vai protegendo, escondendo as nossas fraquezas, né? Então, não importa qual seja a sua fraqueza, elas estão aí, as minhas estão aqui, não importa quais são, mas importa o que vamos fazer com elas. Eu lembro que em uma dessas conversas esclarecedoras na minha vida com meu marido, hoje ele está aqui no púlpito, né, amor? Uma vez ele falou assim para mim, ele apontou alguma fraqueza minha, falou, Tamara, você tem que melhorar nisso. E aí eu rapidamente me defendi. Falei, não, como assim? Não, isso, aquilo, e justifiquei, e expliquei porque a minha intenção não era essa. E aí eu falei assim, o que você quer que eu faça? Ele falou assim, eu quero que você pare de se defender. Então, a palavra do Senhor começou a falar comigo justamente nesse tema. Como nós nos defendemos. Como nós protegemos as nossas fraquezas. E, na verdade, o Senhor está dizendo, expõe. Mostra para mim. Você é frágil mesmo. Você precisa crescer. Tem pessoas que nos amam, que caminham com a gente e a gente não consegue ouvir delas uma correção. Então, pare de se defender. É melhor reconhecer do que se defender. A primeira coisa que eu quero dizer diante das suas fraquezas, reconheça que você tem fraqueza. Reconheça que você tem limitações. Reconheça que as suas notas realmente não são tão boas assim, mesmo você se esforçando, mas é uma limitação, então não inveja a nota do outro, mas você é bom em outras coisas e que te sai de uma forma tranquila, suave, porque você tem habilidade para aquilo, mas você não tem para outras. Às vezes você é rápido no falar e tropeça no falar. E aí a gente tem que aprender a ouvir, né? Então não importa qual seja, não arrume desculpas. Pare de dar desculpas, não transfira a culpa. Eu errei porque o outro falou, eu errei por conta daquilo, ou aquela situação me fez fazer. Olha que situação que eu estava nervosa, eu estava com um jejum, eu estava assim, eu estava aquilo. E aí a gente começa a arrumar diversas situações à nossa volta. Baixa a guarda.
Baixa a guarda. Se alguém que te ama, se Deus colocou pessoas que te amam, se sua mãe, se seu pai estão te corrigindo, se pessoas que estão caminhando com você, se seus amigos estão te corrigindo, fala, olha esse ponto, escute. Escute, vai doer, é igual remédio ruim. É ruim, mas faz bem, ajuda. Então encara, né? Precisamos conhecer os nossos defeitos, as nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque as nossas fraquezas nos faz ver que dependemos de Deus, que sozinhos nós não podemos. Mas ela faz outra coisa. Conhecer as nossas fraquezas nos faz saber aonde o inimigo vai nos atacar. Porque ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece as minhas fraquezas. Aquelas que eu escondo, ele enxerga muito bem. A gente não enxerga o cisco no olho do outro, o defeito do outro, imagina Satanás. Se ele não conhece as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, aonde atacar, onde a gente vai abrir brecha, aonde a gente vai falhar. E aí nós precisamos conhecer, e não só conhecer, mas entregar nas mãos do Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios 11:30, que se existe motivo para eu me gabar, então eu vou me gabar das coisas que mostram as minhas fraquezas. Às vezes eu brinco que as nossas fraquezas são como nhoque em água quente. Não sei se adolescente já fez nhoque na vida, mas vamos lá. Você coloca a água para ferver, coloca o nhoque, ele está lá embaixo. Quando começa a ferver, cozinhou, ele sobe. Algumas situações na nossa vida que fervem em nós vão mostrar as nossas fraquezas, vão deixar elas evidentes, né? E essas fraquezas, elas falam assim, olha, realmente eu sou falho nisso, essa situação me deixou nervoso, mostrou um ponto fraco, eu reagi mal, por que eu reagi mal? Vai na raiz do problema. Eu reagi mal porque não foi a situação que me ferveu, mas por que ela me deixou nervosa? Por que ela mexeu com o meu coração, né? Segunda questão que eu quero dizer é que as nossas limitações nos ensinam a depender de Deus. Quando Paulo fala que foi colocado um espinho em Paulo, foi colocado algo em Paulo que o deixasse uma fraqueza. E aí ele pede para Deus, fala, Deus, tira isso por 3 vezes. Ele falou que eu pedi para Deus para que tirasse esse espinho da minha carne, essa dificuldade que eu tinha, essa limitação que eu tinha. E Deus disse para ele, não. Às vezes, diante da sua limitação, Deus vai falar, não vou tirar. Eu não vou tirar, sabe por quê? Porque essa fraqueza faz você olhar para mim. Essa fraqueza faz você depender de mim. Essa fraqueza faz você ver que você é de barro. Então, ele disse, sabe por que não? Porque a minha graça é suficiente para você. A minha graça é tudo o que você precisa. Então, a graça de Deus é tudo o que nós precisamos. Porque não é na nossa força, é na força dele. E ele diz que você precisa, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Nós somos vasos de barro e a glória dele está em nós. Nós somos frágeis, nós somos fáceis de lascar, nós somos fáceis de quebrar. Se não tiver todo cuidadinho com o vaso, ele se arrebenta fácil. Nós somos assim, da mesma forma, né? Então, Deus não se impressiona com a sua força. Deus não se impressiona com o quanto você consegue carregar sozinho a situação, o quanto você consegue resolver, o quanto você consegue ser autossuficiente, fazer as coisas sem pedir para Deus. Não, Deus pode deixar que essa situação eu também aguento, essa situação eu também aguento. Ele não se impressiona com isso. E você está se desgastando, buscando resolver a situação sozinho. E sabe que é muito interessante que em Jacó, eu achei demais isso, né? Porque Jacó é um grande exemplo. Ele já nasceu com o nome de enganador, né? E digamos que Jacó era uma pessoa que buscava oportunidades para se dar bem. Então ele está lá fazendo, devia ser um ótimo cozinheiro, né? Porque a lentilha de Jacó devia ser fantástica. Então ele estava lá cozinhando, numa oportunidade ele comprou a primogenitura. O pai dele, com certeza, não tinha ciência nenhuma disso, porque ele chamou Esaú para entregar as bênçãos sobre Esaú. E aí, no momento de oportunidade, ele ouviu o mau conselho de sua mãe e enganou seu pai. E pegou as bênçãos do seu irmão. Oportunidade. Oportunidade de se dar bem. Era assim que ele enxergava a situação. Com isso eu dou um jeito, com isso eu consigo resolver. Essa situação eu consigo lidar. Só que chega uma hora em que a situação aperta e Jacó faz o quê? Foge. Jacó foge, com medo do seu irmão.
da fúria do seu irmão. E aí, pela segunda vez, depois que ele encontra Labão, depois que ele casa com Lia, com Raquel, diante de uma situação difícil também, outro conflito, o que Jacó faz de novo? Foge. Ele foge mais uma vez. Talvez o fugir diante de uma situação difícil fosse a grande fraqueza de Jacó, né? Fosse a grande dificuldade. Às vezes a gente foge de situações. Às vezes a gente não consegue encarar situações complicadas de frente, aquelas mesmas que nós arrumamos, aquelas confusões que a gente mesmo fez. E a gente não tem coragem de encarar aquilo e de resolver. Mas chegou uma hora que Jacó estava sobrecarregado. E aí, depois que ele teve um acerto com o sogro, depois que ele já estava, depois tinha fugido, estava um acerto com o sogro, depois que ele armou uma estratégia, vão na frente, levem presentes para o meu irmão. E quando vocês encontrarem Esaú, vocês falam assim, o seu servo Jacó. Ele usou de humildade para alcançar o coração de Esaú, preparando, mas ele mesmo assim estava sobrecarregado. E quando ele estava sozinho, um homem veio e se pôs a lutar com ele. Ele estava cansado de dar o jeitinho dele. Ele estava sobrecarregado, cansado de fugir, com saudade da família, né? E a palavra de Deus diz em Gênesis 32, 24, conta essa história que Jacó estava sozinho, então um homem se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa de forma que se deslocou enquanto lutavam. Jacó lutava porque ele buscava o favor de Deus. Ele falou assim, eu não te deixo até que você me abençoe. Nós temos que buscar o favor de Deus na nossa vida. Com Ele nós somos fortes, a força dele não é nossa. Nós temos que entregar isso diante do Senhor, né? E é muito interessante que em Romanos 8, 26, diz assim, que assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Quem nos ajuda é o Espírito Santo. Deus sabe que nós somos fracos, Ele sabe que você e eu somos falhos. Mas o Espírito de Deus é quem nos ajuda. Então, se eu não admitir que eu estou errado, se eu não reconhecer, se eu não entregar e falar, Deus, eu dependo de você, me mostra a direção, me mostra como fazer, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar, nós não vamos ter o favor de Deus. Nós vamos só nos cansar, nos fadigar. E aí Deus quer nos ajudar, nos favorecer. E Ele diz que nós somos tão falhos que nós não sabemos nem orar. E Ele diz, você não sabe nem como deve orar. O Espírito de Deus que está dentro de você, Ele vai pedir diante de Deus ao seu favor. Ele vai clamar em seu favor. Então, nós podemos contar com a ajuda do próprio Espírito Santo, com o próprio Deus nos ajudando. Então, não confie nas suas forças, confie nas forças de Deus. Não busque fazer do seu jeitinho, não tenta, eu vou dar um jeito aqui, eu conheço tal pessoa, eu vou conseguir tal nota, eu vou colar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dar um jeito. Esquece. Confia em Deus, entrega para Ele. Né? Deus mudou a história de Jacó, Deus mudou o nome de Jacó e Deus pôs uma marca em Jacó. É muito interessante porque ele rompe a articulação, né? Ele fica manco ali em diante, ele tem essa marca. Mas eu lendo esse texto, Tamara, né? Não estou falando que a Bíblia diz, eu entendi assim, é como se Deus dissesse assim, Jacó, a sua fraqueza é fugir? Então, agora você não vai poder fugir mais. Como você vai fugir manco? Agora você vai ter que depender de mim. Então, às vezes, Deus nos coloca limitações. Às vezes, Deus coloca limites em nós para que nós aprendamos a depender dEle. Às vezes, Deus coloca um pai e uma mãe rígidos para nos ensinar, nos controlar, nos segurar para que a gente não fale. Meu coração está lá pulsando, doido, para ir para uma balada. Aí eu tenho um pai e uma mãe, igual eu e o Alan, gente fina. Fala, não, mas todo mundo, não, você não é todo mundo, não vai, acabou, não tem conversa. Porque Deus coloca limite nas suas fraquezas. Talvez você seja uma menina gastona, sem limite, Deus talvez vai colocar um homem com limite na tua vida. Porque Ele coloca limites na nossa vida. Para que a gente aprenda a depender dEle. Para que a fraqueza não nos leve para o buraco. E Deus, Ele faz um convite, que é justamente caminhar junto. Nós somos essa criança, assim, né? Acha que sabe tudo. Criança acha que sabe tudo, né?
E a gente está igual. Eu acho que Deus deve olhar e falar assim, essa criança, nossa atitude é de criança. Deus nos convida para caminhar junto. Ele não fala assim, ele fala em Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Deus não quer apenas aliviar o coração de vocês. É como se você chegasse lá com muito peso, estou carregando muita coisa, ó Deus, estou aqui. Cansei, agora eu vou continuar o caminho de novo. Quando estiver pesado de novo, eu venho aqui e entrego. Às vezes a gente faz isso com Deus. Faz ou não faz? Olha aqui, ó, entreguei esse pacotão que está pesado, essa amizade está difícil, esse negócio está cansativo. Cansei. Agora eu vou entregar isso diante de Deus e aí vou continuar a minha vida. Aí vou errar mais um pouquinho, trago mais umas cargas e jogo diante de Deus. E Ele está falando, eu te darei descanso. Dê o meu tempo. Estou acabando. Então, e ele, além de dar descanso, ele fala assim, eu tiro a sua carga e tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo é isso, é caminhar juntos, é o mesmo nível. É colocar dois animais trabalhando juntos sobre o mesmo peso. E ele diz, o meu jugo é leve, porque quem carrega é ele. O forte é ele, não sou eu. E ele fala, quando você estiver do meu lado, caminhando comigo, você vai aprender de mim. Pois eu sou manso e humilde, você vai aprender se comparando com Jesus. E ali você vai encontrar descanso para a sua alma. Então, o convite de Deus para você é, entrega suas fraquezas para mim, confie na minha força, caminha comigo, que eu sou forte por você. Eu tenho descanso para você. Né? E é esse caminhar, é esse convite que Deus faz para mim e para você. Não basta só descarregar. Nós precisamos entregar por inteiro e confiar. Encarar nossas fraquezas de frente. Então, o desafio de hoje é encare os seus desafios, as suas fraquezas de frente. Vamos orar só para fechar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse tempo, por esse momento de palavra. Creio que o Senhor cumpre o teu propósito em todas as coisas, que cada coração possa ter sido edificado, que as pessoas possam ter sido confrontadas com o teu Espírito Santo em amor. E entendam que as fraquezas delas não são para ser escondidas, mas sim para ser expostas à luz, diante do Senhor. E o Senhor é aquele que restaura, que cura, que é forte por nós. Cuida de cada um, que cada coração que estiver nas tuas mãos, entregue diante do Senhor, Pai. Que agora eles possam encontrar descanso, possam sair dali leves e aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Em nome do Senhor Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Vai precisar?